Bom dia a todos. Para nós é uma alegria estar com os irmãos aqui nesta manhã. E eu gostaria de considerar algumas coisas aqui nas Escrituras. Nós vamos ler alguns versículos. Primeiro vamos ler no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 23. Versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Agora no livro de Atos, no capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Agora eu gostaria de ir para o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Nós vimos aí dois grandes exemplos de perdão. E agora nós vamos ver a instrução do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos para outra passagem, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Eu vou ler de novo. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E, por último, Colossenses capítulo 3 e versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que o Senhor possa abençoar aos nossos corações a meditação na sua palavra nesta manhã. Nós, durante a ceia, o partir do pão, nós ouvimos várias orações. E todas as orações, elas chegavam num ponto comum. As nossas orações, elas chegam no ponto de falar a respeito do perdão de Deus, que nós precisamos do perdão de Deus. Todos os irmãos que oraram falaram a respeito disso. Eu não sei se vocês observaram as orações. E nós falamos a respeito das nossas muitas iniquidades, nossos muitos pecados, nossas muitas transgressões. E nós falamos a respeito da santidade de Deus. Nós falamos a respeito da justiça de Deus, mas a justiça de Deus que foi executada na cruz do Calvário, porque o Senhor, pela sua muita misericórdia, deu o seu Filho para morrer em nosso favor e nos dar perdão. O nosso irmão depois leu, e ele falou a respeito de um incidente num supermercado, que num efeito dominó, várias prateleiras caíram, para ilustrar que Deus perdoa todos os nossos pecados. E a palavra de Deus deixa isso muito claro para nós. A razão por que você e eu estamos aqui é porque Deus em Cristo nos perdoou. A base da nossa salvação é o perdão. Não é perfeição. A perfeição é de Cristo, a perfeição é da obra de Cristo. Nós entramos com os nossos pecados e arrependimento deles, e Deus nos perdoa. Eu estou falando isso porque quando a gente vê os evangelhos colocando o Senhor Jesus Cristo lá naquele Monte Calvário, na cruz, rodeado de soldados romanos, de religiosos da sua época, malfeitores, todos eles tinham uma mesma atitude, de zombaria. Uma atitude de hostilidade contra o Senhor, contra aquele que criou todas as coisas, contra aquele que deixou a glória para salvar aquelas pessoas que estavam zombando dele, cuspindo na sua face, colocando uma coroa de espinhos. Ele foi chicoteado, ele sofreu por causa do pecado daqueles que o zombavam, por causa do pecado de todos nós. E nós vemos de uma maneira tão clara no Evangelho de Lucas, o versículo que nós lemos aqui, a atitude do Senhor Jesus entre aqueles dois malfeitores, olhando para aquela multidão, que na sua maioria zombava dele, olhando para aqueles soldados que foram seus carrascos, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se isso não toca o nosso coração, nada mais pode tocar. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei da Glória, ele está muito acima de todos nós, de cada um de nós. É verdade? Ele tem a capacidade de perdoar como ele perdoou, mesmo sendo injuriado. Ele tem essa capacidade.
E talvez você e eu digamos, ele é o Filho de Deus, então ele poderia fazer isso, ele pode perdoar. Mas eu sou um simples ser humano. Eu não tenho essa capacidade. E eu digo para você, é verdade. Nós não temos a capacidade de perdoar como o Senhor perdoou. Não temos. Naturalmente, não. Mas o Espírito Santo vai nos mostrar, pouco depois, um homem como você e eu, que creu no Senhor Jesus Cristo, que creu na mensagem do Evangelho, que teve o poder do Espírito Santo em sua vida. Aquele homem, ele estava pregando o Evangelho, falando do seu Senhor, falando do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos mostrar ali que, falando coisas boas para os seus ouvintes, querendo trazer vida para os seus ouvintes, querendo trazer vida eterna para os seus ouvintes se enfureceram contra ele e pegaram pedras e jogaram contra Estevão. Pedras sangrentas, pedras que representavam o ódio daquela multidão. E Estevão, um homem como você, como eu, um homem como todos nós, mas cheio do Espírito. Ele vê as pessoas fazendo aquilo com ele. E ele ora. Bem, a palavra de Deus nos mostra que primeiro ele viu o Senhor. Que coisa maravilhosa. Não precisava mais do que isso. Um momento de angústia, mas para ele uma alegria imensa porque ele vê o seu Senhor. E ele diz: Pai, não lhes impute este pecado. Que coisa maravilhosa. Como assim? Estevão está dizendo, olha, eles estão me apedrejando. Eu sei que é um pecado. Eles estão fazendo isso contra mim. Mas apaga isso para o bem das almas deles. Aí então, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 18 de Mateus, ele quer ensinar os seus seguidores a perdoarem. Ele quer ensinar aqueles que são servos dele a serem humildes como ele foi, a passar por cima da transgressão. E sabe o que ele faz? Ele não pega um grande homem do mundo e coloca no meio dos discípulos. Olha, aqui está, vamos dizer, talvez vocês que estão estudando aí já ouviram falar a respeito de Gandhi, já ouviram falar a respeito de Maomé, já ouviram falar a respeito de vários filósofos como Sócrates, que disse que era uma pessoa que não ligava para nada desta vida material. Ele não pegou e falou a respeito dos exemplos dessas grandes pessoas. Sabe o que ele pegou? Uma criança. E colocou no meio dos discípulos. E a palavra original, dá para a gente entender que foi uma criança que ainda amamentava. Totalmente dependente. Dependente dos seus pais. Uma criança muito pequenininha, ela olha para o pai, e o pai é um gigante. O pai é tudo. A mãe, aquilo representa tudo. Ela não tem capacidade para viver, para se sustentar. Se for deixada sozinha, ela vai morrer. Ela precisa do pai e da mãe. Tal é a dependência da criança daquele que cuida dela. E o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. É um exemplo de humildade. O Senhor está falando para nós que nós precisamos ser como crianças. E aí ele vai dizer a respeito do perdão. Ele ensinou a respeito dessas crianças que nós precisamos ser como crianças porque precisamos de proteção, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de disciplina, como crianças precisam.
Mas naquele capítulo ele vai entrar no fato de que nós precisamos perdoar uns aos outros. Então, eu gostaria de considerar algumas coisas aqui a respeito desse perdão. Nos nossos relacionamentos, eu já vi muita gente, durante a minha vida, ficar com ressentimentos uns contra os outros. Talvez você já viu também. Eu não sei se você já viu, mas talvez já tenha visto. Alguém falou uma coisa que você não gostou, você ficou com ressentimento, ou o outro ficou com ressentimento. Mas deixa eu te dizer, eu nunca vi ninguém ficando com ressentimento com uma criança de 2 anos. Você já viu? Nunca vi. Eu nunca vi uma criança de 2, 3 anos ficar com ressentimento de outra criança. Esse é o coração da criança. Seria anormal a gente ver uma pessoa de 40 ou de 20 anos falar assim, olha, eu fiquei com raiva daquela criancinha ali porque ele me falou isso. Seria anormal. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, é que nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, dentro do lar, seja onde for, nós devemos ser como crianças. Ou seja, nós não devemos guardar a mágoa do dia anterior. Nós não devemos guardar a mágoa do momento anterior. Uma criança, ela tem uma discussão aqui com a outra e daqui a pouco elas estão brincando como se nada tivesse acontecido. Já pensou se fosse assim dentro da igreja? Com todos os irmãos e irmãs? Ninguém guarda ressentimento de ninguém. Passou o dia, está todo mundo alegre um com o outro, porque se perdoou mutuamente. Já pensou se fosse assim dentro do lar? Todos nós perdoássemos como o Senhor mandou que nós perdoemos? Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. Em Colossenses capítulo 3, nós verificamos isso. E nós temos exemplos dentro da palavra de Deus a respeito disso. Eu acho tão lindo pensar, por exemplo, a respeito da história de José. Você lembra de José? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas antes de vender, alguns deles tiveram a ideia de matá-lo e jogar dentro de um fosso. Por causa de um irmão, eles falaram, não vamos matar, não. E eles jogaram. Depois eles venderam o seu irmão para uns ismaelitas. Você imagina isso? E aquele jovem, ele foi parar no Egito. Homens, dentro da sua própria casa, esses são os seus inimigos, os seus irmãos. Os seus irmãos levantaram o calcanhar contra ele. Ele foi para uma terra distante, um jovem, agora isolado da sua família. E ele vive ali, sob a proteção de Deus. E ele vai sendo exaltado. Ele se torna o segundo daquela terra. Os seus irmãos, agora com fome, estou passando muito da história por causa do nosso tempo, mas os seus irmãos, agora com fome, desesperados, chegam lá no Egito. É ele, José, que vai trazer vida para os seus irmãos que o maltrataram, figura do Senhor Jesus. Agora o pai deles morre. Os irmãos ficam com medo. O que ele vai fazer com a gente agora? E José diz para eles, olha, o mal que vocês quiseram me causar, Deus o tornou em bem. Fiquem sossegados. Eu perdoo. Está perdoado. Que coisa maravilhosa. A vida de Davi, uma vida de perdão. E nós vamos vendo essas coisas da palavra de Deus se apresentando aos nossos olhos todos os dias que lemos a palavra de Deus. É ou não é assim? A palavra de Deus é plena de perdão para o pecador. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. E se nós temos queixa contra alguém, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Não existe queixa na sua vida que possa ser maior do que a queixa de José.
Não existe queixa na sua vida que possa ser maior do que a queixa de Estevão. Não existe queixa na sua vida que possa ser maior do que a queixa do seu Senhor Jesus Cristo. E ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, se nós pegássemos esse ensinamento da palavra de Deus para os nossos relacionamentos, isso seria uma coisa que iria exaltar tanto o nome do Senhor Jesus. Aliás, em Provérbios, a palavra de Deus diz que o homem prudente, ou a prudência do homem, faz com que ele retenha a sua ira. O homem prudente, ou a prudência do homem, faz com que ele retenha a sua ira. Nos nossos relacionamentos do dia a dia, às vezes dentro de casa ou em outros tipos de relacionamento, às vezes nós não exasperamos antes do tempo? Às vezes nós não falamos palavras duras antes de pensar e deixar com que a mente de Cristo reflita naquilo que nós falamos? Mas ele não diz só isso. Ele diz também que é glória para o homem passar por cima da transgressão. Ou seja, alguém te ofendeu. A palavra de Deus diz, é glória para você passar por cima da transgressão. Isso é um ensino do Novo Testamento também? Lógico que é. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, olha, muitos de vocês estão levando irmãos diante de tribunais. Isso é uma vergonha para vós. E aí ele diz, sofrei antes o dano. Sofrei antes o dano. Ou seja, passa por cima da transgressão. Se seu irmão peca contra você, tudo bem, a palavra de Deus diz lá em Mateus 18 mesmo, vai e conversa entre ti e ele só. Resolve o problema. Para que isso não espalhe. E aí nós vamos ver Hebreus, né? Que fala a respeito da raiz de amargura. E lá em Hebreus, eu acho muito interessante essa passagem de Hebreus, que ele diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. O que o Senhor está querendo proteger? A nossa vida. Em primeiro lugar, a vida daquele que não perdoou. Ele diz, perdoa, para que você não se prive da graça de Deus. Eu imagino esse versículo aqui como se fosse a ilustração. A gente tem lá na terra de Israel o Rio Jordão, e o Rio Jordão ele vai correndo as suas águas e diz que as águas dele vão lá para o Mar Morto, não é? Agora, a gente pensa o seguinte, a nossa vida, ela está fluindo como um rio. A graça de Deus, ela está vindo através de você na sua vida. Deus te deu o perdão dele para os seus pecados. E esse rio da graça de Deus, nós cantamos esse hino aqui, o corinho. E eu achei muito interessante, porque ele fala assim, Cristo na cruz, pendurado, lembrou-se de um ladrão e de mim, no meu vil pecado. Ele lembra e dá perdão. Olha que maravilha! E se isto não for amor, ou verdadeiro amor, não há água no mar. Não há água no mar. Deixa eu dizer para você, meu irmão, o que Deus está dizendo para nós é que o rio do perdão dele fluiu em nossa vida e tem de continuar. Nós devemos perdoar como ele perdoou. Ele flui em nós. E o que o livro de Hebreus aqui está dizendo para nós? É justamente que nós devemos ter cuidado para não nos privarmos dessa graça de Deus que nos perdoa, deixando com que haja raiz de amargura e que essa raiz de amargura venha perturbar
a congregação, o ajuntamento. Porque se nós fazemos isso, nós estamos bloqueando a graça de Deus. A ausência de perdão bloqueia. Bloqueia. Por isso, precisamos perdoar. Paulo fala para os coríntios, no capítulo 2 da sua segunda carta, mencionando aquela pessoa, talvez, que tinha pecado, lá no capítulo 1, com a sua madrasta. E aquele homem se arrependeu, e os coríntios parece que estavam demorando a perdoar aquele homem que já tinha se arrependido. E sabe o que Paulo diz? Olha, eu já perdoei, então perdoai vós, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. E sabe o que mais? Que ele diz? Para que Satanás não tenha vantagem sobre vós. Para que Satanás não tenha vantagem sobre vós. Ou seja, todas as vezes na minha vida, como servo de Deus, eu que já recebi o perdão de Deus, se eu me nego a perdoar o meu irmão que pecou contra mim, a palavra de Deus está dizendo que eu bloqueio o caminho da graça para mim. O canal dessa graça de Deus. A palavra de Deus está dizendo para mim que eu estou deixando com que Satanás tenha vantagem sobre a minha vida. E se eu sou um membro da igreja local e Satanás está tendo vantagem sobre a minha vida, se eu estou bloqueando a graça de Deus na minha vida, o corpo todo sofre. O corpo todo sofre. Vê como isso é importante? Como a palavra de Deus nos dá a importância de nós perdoarmos aos nossos irmãos. Mas agora eu vou entrar em um outro ponto, que vai um pouco mais fundo. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor açoita, Ele corrige todo aquele que Ele recebe por filho. E nós lemos em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, que nós devemos perdoar aos homens as suas ofensas. Porque se nós não perdoarmos, o nosso Deus não nos perdoará. Qual é o contexto daquilo ali? Bem, o Senhor Jesus Cristo, primeiro, ele estava ensinando a oração que os discípulos pediram, não foi? E ele disse, eu vou ensinar para vocês, então, toda vez que orarem, vocês vão orar, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E aí vai a oração. Pai nosso. Ele está falando com pessoas que são filhos de Deus. E ele diz, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou aos nossos devedores. E esse é o único trecho da oração que depois ele vai ratificar lá na frente. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. O único ponto, interessante isso, o Espírito Santo está dando ênfase ao perdão, uma ênfase tremenda ao perdão. Aí, talvez você está me ouvindo e você pense assim, então quer dizer que se eu não perdoar alguém, Deus não me perdoa? E isso, então, quer dizer que se Deus não me perdoa, eu não sou salvo? Então, a salvação depende do meu perdão? Nada disso. Lógico que não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, a sua salvação não depende do perdão que você dá para as pessoas. Não depende. Se você é salvo, você é salvo. O exemplo que o Senhor Jesus Cristo dá no final deste capítulo, a parábola que ele conta a respeito do rei, ela confirma isso. Depois você pode ler. Nós não teremos tempo para dizer a respeito disso, mas você pode ler depois. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós? É uma coisa muito clara. Para você e para mim. Deus nos perdoou de uma enorme dívida de pecados, que nos levaria à condenação no inferno.
O exemplo que ele dá no final do capítulo 18 é justamente esse. O homem ele tinha uma grande dívida, uma enorme dívida. E ele chegou diante do rei e falou: olha, Senhor, eu não tenho com que te pagar. E ele se ajoelhou e ele implorou, e o rei perdoou aquela dívida a ele. Aí a palavra vai dizer assim: e ele saiu e ele viu um outro conservo seu. E o conservo dele lhe devia um pouco de dinheiro, era pouquinho. E o conservo dele se ajoelhou também e implorou e pediu: por favor, me perdoa a minha dívida. E ele não quis perdoar. Ele lançou o seu conservo num calabouço. Os outros viram aquilo e foram até o rei. Ele falou: está errado. Ele foi perdoado. E ele não quis perdoar e contou para o rei. Intercessão dos santos, hein? Chegando diante de Deus e falando: olha, o irmão fulano de tal, ele está guardando rancor contra a irmã fulana de tal. Ou vice-versa. E a oração chega diante do rei, de Deus. E ele vai e chama aquele servo que não quis perdoar. Fala assim: vem cá, por que você não quis perdoar? Eu vou te castigar. Hebreus capítulo 12, Deus castiga o filho. Eu vou te castigar. E vem o castigo sobre a vida da pessoa. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Talvez uma das coisas, com certeza, a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida, sem sombra de dúvida, foi a minha salvação. Para você também. Uma enorme dívida. Terminada a minha vida aqui, eu iria para o inferno, separado de Deus para todo sempre, para pagar o que eu não posso pagar. A eternidade não paga a dívida do meu pecado. O meu Senhor pagou por mim na cruz do Calvário. E hoje eu posso chegar para as pessoas e falar a respeito do Evangelho. Dizer para as pessoas: olha, você pode ter salvação. Qual é o seu pecado? Qual é o seu problema? Deus perdoa ao mais vil pecador. Deus perdoa todo e qualquer pecado. Você pode ser salvo. O Senhor Jesus Cristo morreu por você. Não existe pecado que Deus não perdoa. Essa é uma boa nova, de grande alegria. Isso enche o nosso coração de gozo. As coisas daqui do mundo vão todas ficarem aqui. E as pessoas dão tanto valor a isso, né? Ontem estávamos falando a respeito do evangelho que está sendo pregado no nosso mundo. É um evangelho de prosperidade. Ou seja, você acredita e aí você vai ganhar mais. Você vai ter mais. Mas o evangelho da Bíblia não é assim. Você chega com seus pecados, se arrepende, confia no Senhor Jesus Cristo e você vai ter o Senhor Jesus Cristo. Ele é seu Salvador. Ele é seu Senhor. E a gente vê os discípulos andando com o Senhor Jesus. Que maravilha, Pedro, Tiago e João. Que intimidade. Aquilo encheu tanto o coração daqueles homens que eles morreram por causa do Evangelho. Eles davam a sua vida por causa do Evangelho. Era a coisa mais preciosa para eles. A preciosidade para nós é isso. Isso é precioso. Isso é maravilhoso. Isso é sem preço. Mas aí está aquele homem que não perdoa e precisa de correção. Precisa de correção. O Senhor chama. Vem cá. Por que você não perdoou? Então agora você precisa ser corrigido. O Senhor não está falando a respeito da salvação dele. Então dá para nós entendermos? Se nós não perdoamos,
nós vamos ter uma comunhão interrompida. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz, olha, se vocês perdoa, porque se vocês não perdoarem, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Isso não tem nada a ver com a tua salvação, mas tem a ver com a tua comunhão. E sabe qual é a maior tragédia para um filho de Deus? É ser separado de Cristo, que seja por um segundo. Por isso o pecado é tão grave. E será por que muitas vezes a gente vê dentro da igreja de Deus homens e mulheres que foram disciplinados e não se importam com isso? Tem algo errado? Existe algum problema? Esse deveria ser o meu maior temor. A palavra de Deus nos diz de maneira tão clara. Ela não nos diz que nós não pecamos. Depois que nós confiamos em Cristo Jesus como nosso Salvador, nós não podemos dizer para ninguém, olha, eu nunca mais pequei depois que eu fui salvo. Eu seria mentiroso. Mas a palavra de Deus diz que se por acidente, eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que o Filho de Deus quer. Eu pequei, que tragédia. Senhor, perdoa-me. Senhor, eu te confesso o meu pecado. E nós temos a certeza do perdão dele, porque ele tem perdão para nos dar a todo momento. Mas ele quer intimamente que cada um de nós aprendamos a perdoar, como ele nos perdoou. Esse é o desejo dele. Eu não sei a respeito dos seus relacionamentos, eu não sei a respeito do que está acontecendo na sua vida particular, daquilo que está acontecendo no seu lar. Eu não sei nada a respeito do que está acontecendo nessa igreja local. Mas, se existe falta de perdão, isso é algo que bloqueia o crescimento espiritual do Filho de Deus, que bloqueia o crescimento da igreja. E nós precisamos pensar a respeito disso. O Senhor Jesus, Ele fez o grande sacrifício. Ele deu a sua vida para a sua salvação. E Ele espera que você reconheça os seus pecados se você ainda não é salvo e confie unicamente nele para a salvação. E se você já é um salvo, Ele espera que você demonstre o perdão que Ele dá para todos aqueles que estão ao seu redor. Amém.